Bom dia! Começo o vídeo de hoje desejando que o seu sábado e o seu final de semana sejam excelentes. Espero que você e toda a sua família estejam bem, que todo mundo esteja com muita saúde, aproveitando, descansando, mas também se cuidando bastante. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui nessa manhã, por estarem aqui comigo em mais um sábado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje, eu vou falar sobre a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro que irá interferir no ICMS cobrado sobre os combustíveis. Vamos falar também sobre as declarações dadas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ministro Paulo Guedes sobre a volta do auxílio emergencial. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante aqui para vocês. Tá certo? Feita essa rápida introdução, vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando do anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro que irá impactar o preço dos combustíveis. Ele deve enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para fixar a cobrança de ICMS sobre o combustível, além de fazer com que essa cobrança seja sobre o preço das refinarias e não sobre o preço médio das bombas. Vamos ouvir o que o presidente disse durante um pronunciamento à imprensa realizado ontem. O que pretendemos fazer na questão do ICMS, deixo bem claro, pretendemos fazer, é um projeto de lei complementar a ser apresentado ao Parlamento de modo que a previsibilidade do ICMS se faça presente, assim como, por exemplo, o PIS/COFINS do governo federal, onde temos um valor fixo para o litro do diesel, por exemplo, 35 centavos. Isso não? 35 centavos. Quanto ao ICMS, é variável, cada estado decide o seu valor. Nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias, ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai definir esse percentual ou esse valor fixo serão as respectivas assembleias legislativas. Continuando agora, vamos falar de auxílio emergencial. Na noite de quinta-feira, após uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Paulo Guedes, pela primeira vez esse ano, sinalizou uma possibilidade de volta do auxílio emergencial. Vamos ouvir a declaração dada pelo ministro Paulo Guedes. Foi uma vitória política expressiva, o que significa nos dar muito conforto na ideia de que podemos retomar as reformas, né? E muito dentro desse protocolo de crise que nós desenvolvemos. Tivemos um longo aprendizado sobre isso, sabemos os caminhos do combate a essa pandemia. A prioridade é saúde, emprego e renda. Saúde, vacinação em massa, essa consideração sobre como permitir um retorno seguro ao trabalho de um lado, porque economia e saúde andam juntos, como permitir esse retorno seguro ao trabalho, mas ao mesmo tempo protegendo os que ficarem desprotegidos. Essa foi a nossa percepção desde o início, de não deixar ninguém para trás. Com a ideia de que a economia estava retomando e que a doença estava descendo, os programas foram calibrados até o final do ano, que era um ano fiscal, de exercício. A pandemia nos atacando de novo, nós temos o protocolo e temos que seguir o protocolo. Então, a antecipação, as camadas mais vulneráveis, os idosos, a antecipação, como nós fizemos os primeiros passos, infraconstitucionais ainda. Agora nós temos protocolo, então se o Congresso aciona o estado de emergência ou de calamidade pública, com toda a experiência que nós tivemos, nós temos condições de reagir rapidamente à crise. É muito importante que seja dentro de um quadro de recuperação das finanças. Então, nós estamos justamente já preparados para fazer a coisa dentro de proporções. No início, você digitalizou 64 milhões de brasileiros, mas 26 milhões eram famílias já protegidas por programas sociais. Elas retornam agora para o Bolsa Família, que já está orçamentado, já está no orçamento esse retorno ao Bolsa Família de um grupo.
O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando a ajuda. Então, é possível, nós temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. Então, é isso que nós estamos avaliando juntos. Então, nós temos que pensar. Queremos apertar o botão, apertamos o botão de calamidade pública e aí podemos atender algumas coisas, travando outras. Então, esse é o objeto da nossa conversa, de manter a garantia da estabilidade fiscal, porque senão nós vamos prejudicar mais ainda a população. Senão você tem, além da doença, tem a inflação voltando, juros altos, crise, prateleiras eventualmente desabastecidas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter um senso de responsabilidade. As guerras têm que ser pagas, enfrentadas de forma severa. Então, nós vamos botar um quadro fiscal robusto, que garanta que, se houver necessidade, estaremos de volta ao combate, já dentro de um protocolo, porque nós já temos, isso está lá. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado, em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Conforme adiantou o ministro, esse novo auxílio deverá deixar de fora as pessoas que já estão dentro do Bolsa Família e se concentrar naqueles brasileiros que não estão sendo atendidos por nenhum outro programa social. E, segundo o G1, essa cláusula mencionada por ele para a volta do auxílio emergencial, ou seja, o botão de calamidade pública, deverá ser incluída na PEC, no Pacto Federativo, conforme adiantou Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional. Através dessa cláusula, será possível que, em períodos de calamidade pública, a chamada regra de ouro seja temporariamente suspensa. A regra de ouro é aquela que impede que o governo aumente a dívida pública para pagar despesas correntes. Dessa forma, os gastos poderiam ser feitos por meio de crédito extraordinário, que não estaria sujeito a obedecer às regras como o teto de gastos. Vale destacar que a suspensão temporária não desobrigaria o governo de cumprir a meta fiscal prevista para esse ano de 2021. Continuando, o presidente do Senado esteve em seu estado de Minas Gerais participando de uma coletiva na Assembleia Legislativa. Na ocasião, ele voltou a falar sobre o tripé prioritário de seu início de mandato à frente do Senado: a vacinação, o auxílio aos brasileiros mais necessitados e a recuperação da economia do país, para que haja emprego e renda para todos. Vamos ouvir o que ele disse. Então, esse ambiente de pacificação, para que possamos realizar em nível nacional aquilo que a sociedade espera de nós, que é o enfrentamento da pandemia com inteligência, com agilidade, com métodos científicos, especialmente para alargar imediatamente o alcance da vacina para os brasileiros, que é também o desenvolvimento social com assistência às pessoas vulnerabilizadas e necessitadas em razão da pandemia. E algo muito importante para nós todos, pressuposto do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano, que é o crescimento econômico do Brasil, gerando aquilo que é o mais importante de se ter numa sociedade civilizada, que é a oportunidade de emprego e de trabalho. Quando questionado se o teto de gastos seria uma condição inviolável para uma nova rodada de auxílio emergencial, vamos ouvir a resposta dada pelo senador Rodrigo Pacheco. Desculpe, sobre o auxílio. Muito bem, eu assumi um compromisso de campanha para o Senado Federal, de assunção de compromisso também na posse do Senado Federal, e disse na primeira sessão do Congresso Nacional de abertura do ano legislativo que nós temos que focar a atuação legislativa do Senado num trinômio. O trinômio da saúde pública, evidentemente, fornecer vacina e tratamento para a Covid. O trinômio do crescimento, a base do trinômio do crescimento econômico, que são todas as reformas, as propostas de emenda à Constituição, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, a PEC do Pacto Federativo, além da reforma administrativa que está na Câmara e a reforma tributária que está numa comissão mista do Congresso Nacional,
que é a pauta de crescimento econômico do Brasil, que eu acredito muito e espero muito que a sociedade e o mercado acreditem no trabalho que nós vamos fazer e acreditem que nós vamos fazer crescer a economia do Brasil. E a outra base do trinômio é o desenvolvimento social. É inegável que a pandemia, não tendo acabado, ainda está num ápice muito trágico para o Brasil. É fundamental que a gente tenha uma assistência às pessoas, seja com o incremento do Bolsa Família, seja com um programa análogo ao auxílio emergencial do ano passado, que foi muito importante naquele momento, porque forneceu condições para quase 70 milhões de brasileiros, a um custo, é verdade, de mais de 300 bilhões de reais, um orçamento 8 vezes maior que o do Bolsa Família, mas foi necessário naquele momento, isso é inegável. E agora é preciso socorrer novamente, talvez não na mesma monta, não necessariamente com a identidade de programa, mas é preciso ter essa assistência social mais imediata. E ontem à noite, depois da sessão do Senado Federal, eu estive pessoalmente com o ministro Paulo Guedes, conversamos sobre diversos temas da economia e da pauta que nós pretendemos destravar no Congresso Nacional, e um ponto que foi por mim tocado, até para revelar ao ministro a sensibilidade política do Senado, e que no final das contas é uma sensibilidade humana, que as pessoas precisam ser assistidas. E eu senti muita receptividade do ministro à ideia de que, com toda a responsabilidade fiscal, encontrando caminhos com fundamentos econômicos, nós possamos ter uma assistência social mais imediata nesse momento de pandemia, enquanto a vacina não é alargada para toda a população, enquanto a vacina não seja capaz de imunizar boa parte da população brasileira. Então, eu estou com muita expectativa de que nós tenhamos, nos próximos dias, uma solução, um protocolo fiscal que envolva o que nós vamos enfrentar como pauta para poder garantir a rigidez fiscal do Brasil e conseguir fazer um programa social que possa assistir essas pessoas. Então, há uma expectativa muito grande, estamos trabalhando para isso, e o início disso foi a conversa que eu tive com o ministro Paulo Guedes ontem, sentindo dele, repito, receptividade muito grande a esse nosso pleito. Teria alguma previsão de valor? A partir de quando ele seria oferecido? Quantas pessoas? A partir de quando o mais rapidamente possível, porque essas necessidades não esperam. E valor, obviamente, é impossível nesse momento prever, mas obviamente que lutaremos para um valor que seja digno àquele que recebe, com a possibilidade para quem paga, considerando os critérios de responsabilidade fiscal. O senador também comentou sobre a previsão em relação à quantidade de parcelas previstas do auxílio emergencial, assim como de onde se espera tirar dinheiro para financiar o benefício. Vamos ouvi-lo. De modo que eu não vou me comprometer com nenhuma aferição de prazo, de quantidade de parcelas, de valor. Essa é uma pergunta que eu espero muito a resposta dela para breve, mas que deve acontecer no momento oportuno, no momento certo, até para não errarmos ou alimentar uma expectativa negativa ou positiva, qualquer que seja ela, em relação a esta previsão. Quanto à fonte de recursos para isso, isso também precisa ser identificado, mas as mexidas através de proposições legislativas, propostas de emenda à Constituição pendentes de apreciação no Senado e na Câmara, já darão um norte de responsabilidade fiscal para se ter na própria arrecadação uma forma de auxiliar esse universo de pessoas realmente necessitadas em função da pandemia. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se essas informações foram relevantes para vocês, e vamos adorar saber a sua opinião, tá certo? E também, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações para não perder nada que a gente venha a publicar por aqui. Desejo a todos vocês um excelente sábado, um excelente dia para você e para todas as pessoas da sua família, um ótimo final de semana, um descanso maravilhoso. Se cuidem, usem máscara e fiquem com Deus. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.